então a palavra ao Dr. Carlos Aires Brito. Boa tarde a todos e todas. Tenho muito gosto e muita honra em saudar a doutora presidente desta sessão, a doutora Vânia Hack de Almeida, o desembargador Rogério Favretto, relator dos 4 feitos, das 4 ações, eminente relator, a doutora desembargadora Marga Tesler, a senhora representante do Ministério Público Federal, Adriana Mello, a secretária, doutora Márcia Abud, e saúdo também o doutor Egon Bockman Moreira, que me antecedeu na sustentação oral. E deixou muito pouca coisa para mim no plano da minha incumbência de fundamentar o pedido de provimento da apelação. Eu subscrevo as palavras, os fundamentos, in totum, do Dr. Egon Bockman, e não vou mais, Dr. Egon, falar dessa taxa interna de retorno como critério de cálculo, na verdade, do custo financeiro do dinheiro, propriamente dito, porque Vossa Excelência, a meu sentir, exauriu o tema. E também não vou falar das provas materiais, inclusive periciais, do desequilíbrio econômico-financeiro da avença do contrato, até porque reconhecido também esse desequilíbrio pelo douto magistrado Acó. E objeto até mesmo o reconhecimento desse desequilíbrio de um termo aditivo ao contrato, celebrado em 2000, termo aditivo que reconheceu o desequilíbrio e transferiu o seu pagamento para o ano de 2004 e impôs à empresa concessionária, contratada, portanto, novos encargos, novos investimentos, na perspectiva de assumir extraordinariamente obrigações, como, por exemplo, de melhorar as condições de qualidade mesmo, de uso da rodovia e de prestar socorro mecânico e médico, nada disso previsto no contrato originário. Como a empresa não cumpriu os próprios termos desse aditivo, celebrado em 2000, um termo de re-ratificação, para que esse ajuste de contas, esse cumprimento do dever de equilibrar economicamente o contrato por parte do poder concedente, esse pagamento fosse transferido para o ano de 2006. Depois se fez um pagamento parcial e o que se cobra, o que se postula, né, nas ações agora tão bem relatadas pelo desembargador Rogério Favretto, o que se pede é o cumprimento da parte sobejante, que deixou de ser paga a partir de 2006. Bem, eu procurarei colocar ênfase na especificidade desses contratos. Na verdade, não dos contratos, do acordo, do convênio de delegação de poder, de delegação de competência, de delegação do poder concedente no plano do seu exercício, no plano da sua execução. Disse bem o doutor Egon, não no plano da titularidade. Porque na origem das coisas está esse convênio, que foi transcrito no edital de licitação respectivo, pertinente, portanto, que foi transcrito no contrato de concessão, esse convênio de delegação de competência, entre a União e o Estado do Rio Grande do Sul.
Esse convênio, como que seguindo o comando do parágrafo único do artigo 175 da Constituição, cuidou de conferir ao contrato de concessão, que viesse a ser feito no futuro e veio após a adjudicação do bem licitado, esse convênio, ele conferiu ao contrato de concessão um caráter especial, não só ao contrato em si no plano da sua celebração, como no plano da sua prorrogação eventual e da caducidade e outras condições. E o fato é que o que temos para julgamento é uma singularidade que leva esse caráter especial do contrato de concessão, de que fala a Constituição, às últimas consequências. Nós temos, em rigor técnico, em rigor dos termos, data vênia de entendimento contrário, 2 poderes concedentes, e não apenas um poder concedente. A União, titular do Serviço Público Rodoviário Interestadual de Passageiros, e o Estado membro do Rio Grande do Sul, como titular de rodovias estaduais propriamente ditas. Temos 2 poderes concedentes. Temos duas concessões de serviço público. Uma de serviço público federal, outra de serviço público estadual. E um só concessionário. A Sulvias, um só concessionário. A União e o Estado, administrativamente, por intermédio ou por meio desse convênio de delegação, que é um instrumento louvável, típico de colaboração interfederativa. Quantas vezes a Constituição fala de colaboração entre as entidades federadas? A União, para cumprir melhor o princípio constitucional da eficiência, cabeça do artigo 37, que é dever do Estado e direito, Estado da administração e direito de cada administrado, a União e o Estado, buscando servir da melhor forma, otimizadamente, o princípio da eficiência, essas duas entidades, celebraram esse convênio. Entraram num regime de colaboração elogiável, porque se tratava, no caso, de um entroncamento, de um cruzamento, né, um bloco de rodovias que se entrecruzavam, chamado de lajeado, né, um polo rodoviário lajeado, constitutivo de rodovias federais, de rodovia de titularidade federal, de rodovias de titularidade estadual. Mas o Estado agiu, que celebrou o contrato de concessão, depois de abrir a licitação, agiu como delegatário da União. Agiu em nome próprio no que toca às rodovias estaduais, agiu como delegatário no que toca às rodovias federais. Mas a União não poderia se demitir de todo do seu dever de prestar o serviço público em causa. Por exemplo, o policiamento rodoviário extensivo continuaria sob os cuidados da Polícia Rodoviária Federal, artigo 144, parágrafo 2º da Constituição. A agência reguladora do Estado não poderia se demitir do seu papel, da sua função, da sua incumbência reguladora, fiscalizadora. Tanto que a União celebrou, participou até mesmo do termo aditivo. Participou por intermédio do então ministro Eliseu Padilha. E o poder fiscalizante da União, a União atuando aí em elegendo, escolhendo o delegatário, em vigiando, controlando, fiscalizando a execução do convênio, a União compareceu como interveniente e anuente, exatamente para assentir quanto às condições do contrato, notadamente no que disse o doutor Egon quanto à mantença do equilíbrio econômico-financeiro dele, contrato de concessão, até porque está dito no inciso 21 do artigo 37 dela, Constituição,
que a licitação, não é, será aberta com cláusulas contratuais, antecipatórias de contratos, consagradoras da onerosidade, né, obrigação de pagamento em dinheiro, e da comutatividade, ou seja, mantidas as condições efetivas da proposta. A União não poderia se demitir de todo do seu papel como delegante. Tanto assim que a Constituição diz no parágrafo 6º do artigo 37 que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas privadas prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. E esse dano pela inadimplência do dever de reparação cabal, não é, dos prejuízos sofridos pela concessionária, na perspectiva da mantença do equilíbrio econômico-financeiro da avença, esses danos se não ficam somente por conta, sob a responsabilidade do delegatário. Porque, em verdade, o que fez esse convênio de delegação? Transformou em competência material comum o que a Constituição fez competências materiais distintas. No plano da Constituição, são competências distintas: a exploração, a prestação do serviço público de rodovias, do serviço rodoviário de passageiros no âmbito puramente estadual, e a outra no âmbito federal. Que fez o contrato administrativo de concessão? Transformou em competências materiais comuns o que a Constituição regrou como competências materiais distintas, como serviços públicos distintos. Mas nada a censurar quanto a isso, porque esse convênio nada mais fez do que, na perspectiva de uma colaboração interfederativa, servir melhor ao princípio federativo. Então, o de que se trata aqui, a meu juízo, data venia, data máxima venia, de entendimento em sentido reverso, volto a dizer, é de cumprir, além do Código Civil, além da lei, já citados por Dr. Ego, a própria Constituição, que no artigo 175 fala do caráter especial dos contratos de concessão, artigo 175, parágrafo único, que no artigo 37, inciso, parágrafo 6º, artigo 37, parágrafo 6º, impõe a responsabilidade tão objetiva quanto cabal, precisa, pelo que for apurado por critérios técnicos. Esses critérios técnicos foram observados e constaram de prova de que não se põe em questão, não é, doutor Egon? Não, as provas estão, inclusive perícias, são incontestadas, não é? Incontestes, ali incontestadas nos autos dos processos em causa. O Estado agiu como agente coletivo, não agente individual, agente coletivo, em nome da União, que objetivamente responde pelos danos eventualmente causados, e se trata aqui de reparação de danos. Pelo artigo 37, pelo artigo 37, inciso 21, que preserva não só o caráter oneroso das avenças celebradas via licitação entre a administração pública e os adjudicatários delas licitações efetivamente feitas, e o caráter e a comutatividade que há de ser preservada por aquela referência expressa, também constitucional, de mantidas as condições efetivas da proposta. Não vejo como a União deixar de comparecer como litisconsorte passiva nessas demandas. Ela assumiu mesmo o ônus de responder conjuntamente com o Estado pelo cumprimento irrestrito do contrato, depois de legitimar a abertura da licitação ao celebrar esse convênio de delegação, sem o qual não haveria abertura da licitação, não haveria adjudicação subsequente e também não haveria contrato. Por fim, eu lembro que a União recebia parte das tarifas arrecadadas. O Estado recebia uma parte
a União recebia outra parte, e claro que a parte mais substante ficava com a concessionária, numa típica relação distributivista trilateral. Como trilateral foi a relação jurídica originária entre União, Estado do Rio Grande do Sul e a concessionária Sulvia, uma relação jurídica tipicamente trilateral com as respectivas consequências. Bem, obrigado pela atenção com que fui ouvido.